Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Eu tenho a honra de apresentar o professor Lucas. Ele é formado em Engenharia Mecatrônica pela USP e é apaixonado por educação. Parece que cada vez mais a gente tem engenheiros apaixonados por educação, né? O que nos enriquece muito. O Lucas tem uma startup que vem implantando espaços maker nas escolas particulares e públicas. Oi? Quase no público. Pelo Brasil todo. Ele tem um grupo de rapazes como ele, né, engenheiros, que vem trabalhando. Ele tem feito um trabalho bastante interessante, porque nem todas as escolas sabem como começar, né? É uma proposta muito instigante de realmente colocar os meninos com a mão na massa, produzirem os seus protótipos, resolverem os problemas de maneira verdadeira, né? Buscando o protagonismo dos estudantes, mas é muito difícil para as escolas, que nós ainda somos muito engessados, né? Eu brinco que a gente compra carteiras diferentes para pôr na sala de aula, aquelas que são sextavadas, né? Que permitem que 1000 maneiras diferentes de organizar a sala de aula, mas a gente chega lá e encontra as mesmas carteiras enfileiradas. É uma coisa absolutamente triste, né? E essa proposta do Maker ele se modifica completamente, são mesas onde os alunos se organizam pelos seus interesses, e é muito difícil para a gente, enquanto escola, do jeito que a gente está no nosso status quo, fazer esse movimento. Então, o Lucas vem nos contar um pouquinho de como ele tem produzido há tão pouco tempo, né, Lucas, as mudanças que você tem feito nas escolas, tá bom? Então, ele vai falar um pouquinho. A ideia é nós fazermos aqui um bate-papo. Não é uma apresentação do Lucas de 1 hora, ele vai apresentar em 20 minutos. Eu vou contar o tempo dele, tá? Quando fizer pi, 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 a vez é de vocês. Então, vão pensando nas questões, os microfones serão levados para vocês, é para a gente conversar, tá? Se vocês até preferirem mudar a maneira como a sala está, fiquem bastante à vontade, se você preferir que eles fiquem em roda, enfim, tá bom, gente? Para que a gente tenha um momento bem descontraído, tá? Não é um momento de top-down, onde vocês receberem as informações, mas é um momento da gente trocar nossas dúvidas e nossos anseios, tá bom? Legal. Vou ficar com ele cá, porque depois eu vejo as perguntas, tá bom? Beleza. Beleza. Tá legal minha voz? Tá tranquilo? Tá bom? Ótimo. Então, na medida do possível, no nosso tempo rápido, a gente vai tentar fazer essa dinâmica. Vou tentar cobrir aqui, acho que alguns elementos que eu queria fazer de provocação inicial, e depois a gente tenta a gente se organiza com essas contribuições e falas. Para me situar um pouquinho, inicialmente, eu queria conhecer cada um, mas dado o nosso número, acho que eu queria só sentir um pouco de... Algumas pessoas de vocês eu já conheço, acho que a maioria não, mas queria entender um pouco qual que é a relação de vocês com essa temática, no sentido de trabalho numa escola que implementa coisas parecidas com o que tem se chamado de cultura maker, trabalho num lugar que só faz isso, trabalho num lugar que pensamos em fazer, não conheço nada sobre esse assunto, caí de paraquedas. Queria uma dimensão de algumas contribuições para a gente sentir motivações de cada um para vir para cá, pode ser? Foi? Legal, então acho que é bacana. Acho que existe um assunto ligado a... Meus 20 minutos começando agora, tá? Existe uma relação... Existe uma relação de tecnologia. Acho que algumas pessoas são atraídas por esse assunto porque a cultura maker ou espaços makers, né? A gente vai discutir um pouquinho sobre esse nome e o que está por trás disso, mas tem se associado como sendo talvez um próximo passo ou um passo complementar ao ensino de robótica ou ao uso de programação em sala de aula. Então, está nessa mesma vertente que a gente pode entender, né, com base no termo do construcionismo. Então, enfim, construir conhecimento a partir de uma interação física ou tecnológica. Então, está nessa mesma toada. Acho que existe uma curiosidade do que é isso. Então, acho que poucas pessoas, no sentido de já tenham implementado, né? E alguns outros pontos de vista como sendo socioemocional. Então, não estou interessado aqui na tecnologia que está sendo usada, estou interessado no socioemocional. Enfim, então, vou tentar cobrir alguns elementos desses, entendendo que o nosso objetivo aqui hoje eu vou começar apresentando, acho que, o contexto em si. Então, quando a gente usa um termo chamado maker, apesar de eu particularmente não gostar tanto desse termo, ele representa um guarda-chuva que existem elementos bastante antigos na escola e elementos novos dentro da escola, que acho que vale a pena a gente tentar categorizar para entender, se a gente usa um termo, o que ele significa.
e tentar explorar um pouquinho essas metodologias de formação socioemocional, que foi o que a gente colocou como proposta desse momento em si. Acho que existem vários olhares sobre essa temática que tem muito pano para manga, né? A Cris já vivenciou aqui dentro no Band muitas dessas questões, desde espaço, como faz um espaço desse, como é que a gente entende isso conversando com as diferentes disciplinas, quais disciplinas se conversam, cases, enfim. Eu escolhi a gente trazer um olhar um pouco mais restrito pelo nosso tempo a essa relação da formação socioemocional. Enfim, a gente cria esse espaço de troca de experiência sobre o tema, nesses olhares todos que vão ser despertados aqui. Tá? Então, vou tentar trazer algumas contribuições a partir da minha ou da nossa experiência, trabalhando com essa temática, mais ou menos uns 4 anos, em escolas, sobretudo aqui de São Paulo. Num primeiro momento, num contraturno, então eu acho que é como muitas experiências novas, sobretudo de tecnologia, começaram, às vezes começam nas escolas, e trabalhando de uma forma curricular já há alguns anos, quando o desafio pedagógico é muito maior e muito mais interessante também a riqueza que pode ser produzida a partir dessas interações, né? Tentar contribuir alguma contribuição em termos de uma visão acadêmica sobre isso. Acho que existem uma série de publicações, existe já um campo bastante consolidado, entendendo pedagogicamente essas interações via olhar do construcionismo, do Seymour Papert. Existe uma literatura mais recente falando sobre espaços makers em si, em escolas. Para quem quiser anotar algumas referências, vocês podem pesquisar depois uma rede chamada FabLearn, que é uma rede fundada por um professor de Stanford, que é brasileiro, da Escola de Educação de lá, chamado Paulo Blinkstein. Ele tem refletido bastante sobre essa relação de espaços makers em escolas. E, enfim, tentar contribuir um pouco com essa perspectiva também. Para entender um espaço maker, eu vou, acho que, usar um primeiro vídeo, Alexandre, por favor, aquele que começa com tech, e aí eu te sinalizo quando parar. Ele mostra um pouquinho algumas interações de alunos, aqui são alunos de 8º e 9º ano, trabalhando em alguns projetos. Eles estão usando diferentes ferramentas para fazer projetos a partir... Pode só dar um pause ainda. Dá um pause, por favor, Alexandre. Eles estão fazendo diferentes tipos de projetos a partir de uma provocação de que tipo de produto que eles poderiam criar, que tipo de projeto ou artefato que eles poderiam criar para tentar resolver algum problema que eles encontrassem no seu dia a dia. Então, eles tiveram mais ou menos 3 meses de trabalho para fazer esses projetos. Eu queria mostrar um pouquinho do resultado que eles chegaram e depois, mais para tangibilizar um pouco sobre o que a gente está falando, que tipo de espaço, que tipo de interação, e depois a gente teoriza um pouquinho em cima disso.